sobre venda, material sobre o nosso segmento aí de venda, tá? Bastante coisa sobre gestão também. Então, bora lá falar de venda. Muito bom dia, pessoal. A gente falou ontem, nós falamos ontem sobre uma matéria, né? Ou sobre um artigo, né? Que saiu no Fórum Econômico Mundial, falando sobre o trabalho e a movimentação que será feita no mercado de trabalho até 2030. A gente falou um pouquinho. Na semana passada, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre alguns pilares, né? Autodesenvolvimento, né? Cultura de planilha, né? Cultura de resultados. A gente falou um pouquinho disso. E hoje eu queria voltar a falar um pouquinho com vocês sobre a questão da cultura, sobre essa questão de resultado. Por que cultura é uma coisa tão importante e é uma coisa que faz tanta diferença na nossa vida? Já falei várias vezes aqui para vocês, porque se nós interagimos com o ambiente, e até tem um professor de Stanford, que é o Sapolsky, né? E até eu estava lendo o artigo dele ontem, e ele falando que na verdade não existe livre-arbítrio, tá? Que o livre-arbítrio é um mito. Quem sou eu para concordar ou discordar dele? Mas eu, como ser humano, eu acredito sim que a gente tem livre-arbítrio. E ele fala lá que é o cérebro que está toda hora tomando decisão com a gente, partindo da biologia e partindo do ambiente. Isso realmente é verdade, tá? A biologia e o ambiente, ela tem muita influência na nossa tomada de decisão. Já contei uma historinha aqui para vocês antes. Só que eu acho que quem está tomando decisão é o cérebro, logo o cérebro é nosso e a gente está tomando decisão, tá? Então, na verdade, é a gente que está tomando decisão. Mas o ambiente, ele importa muito. E quando você quer mudar algum hábito seu, tá? Começar a estudar mais, por exemplo, dar feedback para cliente, enfim, quando você quer melhorar como pessoa ou como profissional, a primeira coisa que você precisa fazer é começar a modular o ambiente em volta de você. E como que você faz isso? Fazendo pequenas coisas todos os dias, tá? Não adianta, é igual aquela história, vou fazer dieta de um mês, não vou tomar bebida alcoólica, não vou comer chocolate, não vou fazer. Cara, você corta, faz um mês, depois você volta pior, tá? Não é regra, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Eu vou pra academia, nunca treinou, vou pra academia. Aí o cara pega lá, vai de segunda a sexta-feira, treina 1h30 na academia, a probabilidade dele parar com aquilo é muito grande. Mostrei para vocês ontem o livro Hábitos Atômicos, e esse livro ele ensina que a gente tem que mudar os hábitos devagar. Nosso organismo ele precisa criar essas conexões neurais e é devagar. Tudo que é muito abrupto tende a não dar certo, tá? Claro, tem exceção. Por exemplo, a minha mãe, ela fumou 40 anos, 45 anos, e um dia ela chegou pra mim e falou assim: filho, ó, mãe parou de fumar, tá? E eu dei risada, falei: tá bom, mãe, então tá. E ela nunca mais fumou, parou de uma hora para outra. Existem as exceções? Existem as exceções. Mas a maioria das vezes, a regra, né, diz que a gente aprende por repetição. Então assim, você precisa, primeira coisa, modular o teu ambiente. Modular o teu ambiente. Você quer começar a estudar? Começa a andar com pessoas que estudam. Você quer começar sei lá, treinar? Comece a andar com pessoas que treinam. Comece a andar com pessoas que se alimentam melhor. Eu tava vendo um vídeo ontem, pessoal, e uma moça falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, ganhar 10 mil reais parece que é muito, até você conhecer uma pessoa que ganha 10 mil por dia, né? Você correr 5 quilômetros parece muita coisa, até você conhecer uma pessoa que corre uma maratona, né? Conseguir realizar várias coisas, né? Enfim, parece muito desafiador quando você não conhece a pessoa que faz. Então, o que vai modular você é o seu ambiente. Comece a andar com essas pessoas. Se você está andando com 5 pessoas que são idiotas, né, a probabilidade de você ser a sexta é muito grande. Então, modula o seu ambiente. Começa a modular o seu ambiente. E aí você tem que começar a falar não para algumas coisas. Por exemplo, eu gostava de sair na sexta-feira, né, ficar até mais tarde na sexta-feira. E há 2, 3 anos atrás eu comecei a gravar, eu gravo o programa Resenha de Mercado e gravo as aulas todo dia de manhã, todo sábado de manhã. Eu tenho que abdicar da minha sexta-feira à noite. Comecei a ter que abdicar da minha sexta-feira à noite. Eu tenho que dormir um pouco mais cedo, eu tenho que ficar em casa na sexta-feira à noite. Por quê? Porque eu preciso gravar no sábado. Então eu preciso modular o meu ambiente. Bom dia, Clarice, tudo bem? Como é que tá no Rio Grande do Sul? Deve estar muito frio aí, né? Aqui no Paraná já tá friozinho. Bora vender inverno aí. Se tiver pergunta, tá, pessoal, sobre venda, sobre gestão e sobre o que eu estou falando aqui, pode mandar. Então, pessoal, a gente tem que aprender a modular o nosso ambiente. E tem uma filosofia que é a filosofia Kaizen do japonesa, né?
que ela diz 1% melhor todos os dias. Você não tem que melhorar 50% por dia, porque na verdade essa melhora ela não é real. Você tem que melhorar 1% todos os dias, tá? O nosso cérebro, ele vai criando conexões neurais. Tudo certo aqui também, Clarice. Ele vai criando essas conexões neurais. Então, você quer mudar um hábito? Você tem que mudar a primeira coisa, o teu ambiente. E o vendedor, ele precisa de 3 coisas primordiais hoje para ele executar as suas funções, tá? O gestor também, tá? Então, ele precisa ter um processo muito bem definido. Ele tem que ter processo definido. Esse negócio do vendedor, né, do vendedor atendente esperar todo mundo vir atrás, o cliente não vem mais atrás. Antigamente o cliente corria atrás do produto, hoje é o produto que corre atrás do cliente. Então, primeira coisa, você tem que ter um processo muito bem definido. Muito bem definido. Segundo, você tem que conhecer extremamente o teu cliente, você tem que conhecer extremamente as pessoas, tem que conhecer extremamente sobre comportamento. Pessoal, eu falei ontem para vocês, 80% do que é postado nas redes sociais, 80% é automatizado, 20% é analógico. E desses 80% que é automatizado, olha, vou falar para vocês aí que 90% tem pitada de neuromarketing e neurociência. As pessoas estão vendendo para vocês sem você saber que você está vendendo. E você também tem que começar a utilizar essa estratégia. Então você tem que conhecer muito bem de pessoas. E outra, você tem que conhecer muito bem de produtos. Você tem que conhecer muito bem o que você vende. Olha só, esses são os 3 pilares da parte de vendas do JA Gestão de Vendas. Eu não tirei isso da minha cabeça, pessoal. Então você tem que ter um processo muito bem definido. Você tem que conhecer muito bem de pessoas. Conhecer de pessoas, pessoal, não é saber que time que o teu cliente torce. Isso não é conhecer de pessoas. Conhecer de pessoas é saber o que desencadeia o comportamento do teu cliente. Que muitas vezes a gente consegue desvender o produto para o cliente, né? Quando o cliente entra na loja e a primeira coisa que o vendedor fala, olá, tudo bem, posso lhe ajudar? Você já desencadeia uma resposta automática do cérebro do cliente. Não, obrigado, só estou vendo. Quando o teu cliente vai para o provador, pessoal, e ele prova lá, sei lá, uma camisa ou uma calça, ele fala assim, olha, gostei da calça, vou ficar. Aí o vendedor vai lá e fala para ele assim, ó, mais alguma coisa? Você está condicionando o cérebro do teu cliente a agir no automático. Quando você fala para o cliente, mais alguma coisa? O que automaticamente vem na tua cabeça? Não, obrigado. E aí quando você começa a entender que 95% do tempo, ou segundo, né, o nosso professor lá de Stanford, o Sapolsky, quem quiser vou mandar essa matéria depois, tá? Ou 100% do tempo nós estamos agindo pelo ambiente e pela biologia, o teu cliente vai falar não, obrigado. Então assim, a gente tem que entender que 95% das vezes que o cliente, tá? Que o cliente tá comprando, tá agindo, ele tá agindo no automático. 95% das vezes é baixo da linha da consciência. Nós agimos assim. Você acha que você tá no controle, você não tá no controle. O teu cérebro tá fazendo tudo automaticamente para poupar energia, tá? O teu cérebro tá fazendo tudo automaticamente para poupar energia. E aí, pessoal, quando a gente fala de ter processo bem definido, eu queria contar uma historinha aqui para vocês. Me respondam aí. Quem que você acha que tem mais capacidade motora? Um bebê de 6 meses, né? Ou um ser humano de 30 anos? Quem tem mais mobilidade? Quem consegue fazer as coisas? Né? Quem consegue ter mais independência? É um bebê de 6 meses ou é um adulto de 30 anos? Aí você vai responder assim, lógico que é o adulto. O bebê ele é dependente, ele precisa da mãe. Se você deixar o bebê ali, ele não vai conseguir sobreviver sozinho, né? Lógico. Aí se eu fizer a pergunta para você, logo, quem tem mais conexão neural, quem tem mais atividade cerebral, aí, às vezes eu vou dar treinamento, eu pergunto, a galera, todo mundo, 90% fala assim, não, quem tem mais conexão neural é o adulto, que ele consegue fazer mais coisas. E não, na verdade não é, a maioria erra, eu também errava, né? Quando fizeram essa brincadeira comigo, eu também falei, não, lógico, se o ser humano consegue fazer mais coisas, quem tem mais conexão neural, quem tem mais atividade cerebral é o adulto, e não é. O bebê tem quase 3 vezes mais atividade cerebral, conexão neural, né? A atividade do cérebro dele gasta muito mais energia do que um cara de 30 anos. Aí você pensa assim, tá, mas como que um cara de 30 anos consegue fazer um monte de coisa e gasta menos energia? Tem menos atividade cerebral. E um bebê não consegue fazer quase nada, só come, dorme e chora, e ele tem muito mais atividade cerebral. Isso mata a charada do primeiro pilar que eu falei pra vocês. Processo. O cérebro do ser humano, do adulto,
ele tem menos atividade cerebral porque ele já criou os caminhos, ele já tem os processos e os atalhos ali para ele tomar uma água, para ele ir no banheiro, para ele escovar os dentes, para quando ele sente fome. Então o cérebro desse adulto, ele vai gastar muito menos energia para fazer uma atividade do que o cérebro do bebê, porque ele já criou os caminhos neurais, ele já criou os atalhos, ou seja, o cérebro dele já tem processo. E o bebê não, o cérebro dele não tem processo ainda, por isso que ele gasta muita energia para tentar criar conexão. E com o passar do tempo, ele vai criando essas conexões conforme ele vai crescendo, e eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro humano, ele se forma completamente a partir dos 25 anos. Até os 25 anos, o nosso cérebro, o nosso córtex pré-frontal, ele não está 100% formado. Por isso que o adolescente é tão impulsivo, porque ele age mais com a parte límbica, né, do que com a parte frontal. Só que quando a gente está comprando, a gente está usando a nossa parte emocional, que é a parte límbica. E a gente utiliza o córtex pré-frontal simplesmente para corroborar ou para admitir que aquilo que você está fazendo é legal, na maioria das vezes. Segundo, né, o ganhador do prêmio Nobel aí, do livro Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman, né, com a teoria da aversão à perda. Então o que acontece, pessoal? Muitas vezes você está gastando muita energia e não está tendo resultado, né? Inclusive ontem, né, o Ronaldo, não sei se ele está na live, a gente conversou um pouquinho ontem por áudio em relação desse negócio sobre processo. A gente até conversou ontem na hora do almoço um pouquinho sobre isso aí. Muitas vezes você está fazendo, gastando energia e você não está tendo resultado. E se você está fazendo, gastando energia e não está tendo resultado, é porque você não tem um processo bem definido. Você ainda não criou esse processo para você poder desempenhar. E eu falo para todo mundo, pessoal, se está faltando tempo, é porque está faltando processo. Tá? E quando você cria esse processo, principalmente na hora de venda, quando o processo ele é bem definido, você começa a gastar menos energia e você começa a ter muito mais resultado. Porém, quando você está criando esse processo, é como se fosse o cérebro da criança, do bebê. Você gasta muita energia, sabe? E o teu cérebro não quer fazer isso, porque o teu cérebro ele tem 20%, ele gasta 20% da tua energia, tá? E ele é o melhor, eu não sei se é o menor, mas é um dos menores órgãos do corpo. Então, o cérebro ele é projetado para poupar energia. Então, o teu cérebro ele não vai querer gastar essa energia. Quando você está construindo, quando você tem uma estrada, né, e aquela estrada tem muito fluxo, ela começa a ficar congestionada, né? E chega uma hora que essa estrada ela tem que ser duplicada para poder ter mais fluxo, porque aquele fluxo já não está mais fazendo sentido, já está dando muito engarrafamento, começa a dar muito acidente. E o que as pessoas precisam fazer para aumentar essa estrada, para duplicar essa estrada? Eles precisam roçar às vezes do lado, quebrar outra estrada, tirar a casa. Então, até essa estrada ser construída, vai gerar desconforto, vai gerar dor, vai gerar poeira, pode dar acidente. Então, até essa estrada ser construída, vai ocasionar todos esses empecilhos aí, que vai causar desconforto, né? Só que quando ela está pronta, aí o trânsito flui. Então, quando você está criando um processo, é dolorido, você não quer fazer, é difícil, o nosso cérebro não quer, a gente, sabe, a gente não quer. E o ser humano, pessoal, ele é feito basicamente para 3 coisas com o nosso cérebro, quando a gente foi criado, tá? Onde eu vou dormir hoje, o que eu vou comer hoje, será que eu vou sobreviver hoje? Nosso cérebro, ele é projetado para meta de curto prazo, por isso que a gente tem tanta dificuldade com meta de longo prazo. Sabendo disso, sabendo que o teu cérebro ele não te sabota, não é você que tem problema de ser preguiçoso, de não conseguir, é o cérebro de todo mundo. Sabendo disso, sabendo que isso não é um problema seu, agora você passa para a segunda etapa. Bom, eu já sei que é a minha natureza, não é eu que tenho problema. Porque muitas pessoas têm bloqueio com isso, achando que ela que é problemática. Não, mas eu que sou preguiçoso, olha lá, o outro consegue. Não, não é que o outro consegue, não. O outro ele passou essa barreira. Ele conseguiu passar essa barreira. Mas todo mundo tem dificuldade. O cérebro de todo mundo é feito para poupar energia. Esquisito não é você que quer dormir até 10 horas da manhã. Esquisito é o cara que levanta às 4h30 para treinar. Esse cara é esquisito. Ele tá indo contra a natureza dele. Porque o cérebro dele que vai, come, fica quieto aí e guarda as calorias. É isso que o cérebro dele tá falando. Entendeu? E aí tem uma outra frase de uma outra pessoa que eu não lembro, pessoal. Não vou dar crédito aqui, me perdoem se a pessoa ver esse vídeo. Que ele diz o seguinte: a gente não cresce, a gente não consegue evoluir quando a gente faz só o que a gente quer, a gente faz só o que a gente gosta e a gente faz só o que a gente sabe. E a gente tem mania de fazer isso. O que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente sabe. Porque tá na zona de conforto. Não vai gastar energia para fazer. E a gente começa a crescer quando a gente faz o que a gente não sabe. Quando a gente faz o que a gente não gosta. E quando a gente faz o que a gente não quer fazer. É aí que a gente começa a crescer.
E tem um outro livro, eu não li esse livro, mas eu já vi uma palestra da mulher que fez o livro, que chama-se Nação Dopamina. Que ela fala que a gente precisa se desintoxicar dessa carga de dopamina que a gente tem. Porque a gente está todo dia, toda hora procurando mais like, novidade, coisas que vão liberar dopamina na gente. Então, sabendo disso, você tem que entender que você tem que criar um bom processo de venda. Você tem que criar um bom processo de venda, você tem que ter um processo bem definido. Venda não é aleatório, venda não tem a ver com dom, venda não tem a ver com sorte, venda não tem a ver com beleza, venda não tem a ver com nada disso. Venda tem a ver com técnica e com processo. Porque não adianta só você ter técnica ou só você ter processo. Você tem que ter as duas coisas. Né? E você tem que conhecer de produto, você tem que conhecer de pessoas. Porque hoje, se você tem um bom processo e não tem técnica, tá? Você vai ter um bom processo para trazer o cliente até a tua loja ou trazer o cliente para você. Agora, se você só tem técnica também, o que vai acontecer? Você não vai ter processo para você vender o que você precisa vender no tempo que você precisa vender. E a venda, ela é muito rápida. Olha só, pessoal. Isso aqui é uma coisa que eu testei, tá? Quem é vendedor, quem é cliente de varejo aí, agora tampa o ouvido que eu vou falar só com quem é representante. Isso eu testei, tá, pessoal? Às vezes você acha que uma palavra é uma coisa boba, tá? Que uma palavrinha é uma coisa boba, mas não é. Não é porque você está mexendo com o inconsciente do cliente. Você que é representante aí, faz o teste. Quando você chegar a visitar um cliente, olha só, quando a gente chega a visitar um cliente, eu sei porque eu sou vendedor, eu sou representante há 25 anos, tá? Então, quando você chega a visitar um cliente, você chega lá na loja, ou você dá bom dia, boa tarde lá para as vendedoras, aí você chega lá para a pessoa que está no caixa, geralmente, você está com o catálogo embaixo do braço, e você fala assim, olá, bom dia, tudo bem? Eu me chamo João Fernando e sou o representante da marca JA Gestão de Vendas. Poderia falar com o comprador da loja? O cérebro da vendedora, do próprio comprador, já está automaticamente projetado para falar o quê? Ah, a gente não está comprando. Ah, a compradora não está. Ah, deixa teu cartão. Entendeu? Porque você começa a criar. Agora experimenta fazer o seguinte, chega na loja, cumprimenta todo mundo e fala, olá, bom dia, tudo bem? Meu nome é João Fernando, eu sou o gestor da marca JA Gestão de Vendas na região. Eu poderia falar com o gestor da loja? Gostaria de conversar com o gestor. Você vai ver que a receptividade vai ser outra. Simplesmente mudando uma palavra. Que é igual quando o cliente entra e ao invés de você falar para ele, olá, tudo bem, posso lhe ajudar? Você pergunta o nome dele, dá um sorriso para ele, que esse sorriso vai fazer ele liberar ocitocina, né? Vai criar conexão com ele. Você dá um sorriso para ele e fala, tudo bem, fulano, meu nome é João Fernando. Você já é cliente da nossa loja? Ah, eu sou, eu não sou. Que bacana, nós temos uma campanha para quem não é cliente, ou nós temos uma campanha para clientes que já compraram e não compram mais. Eu estou aqui para ajudar você, para qualquer tipo de produto que você procura. Aí você vê o cliente está olhando lá, sei lá, um tênis da Nike. Você gosta da marca Nike? Nós trabalhamos com toda a linha da Nike, entendeu? Você vai ver que a receptividade vai ser outra. Quando o teu cliente sai do provador, ou você representante, você está mostrando o cliente, você não pode perguntar para o cliente se ele quer mais alguma coisa. Porque o cérebro dele está condicionado a falar que não, por mais que ele queira. Você vai falar para ele, você vai mostrar um outro produto. Ou quando o cliente vai para o provador, você já fez toda a análise, a anamnese, ou trabalhou a parte do spin selling, ou já viu qual é o tipo de comportamento desse cliente, se ele é pragmático, se ele é analítico, se ele é afável, você já fez tudo isso. Nós temos aula na academia sobre tudo, sei lá, você já fez toda essa técnica. E quando o cliente for pro provador e querer comprar a camisa, você já levou o look para ele. Ele já saiu com o look, ele já provou o look. Ou quando ele saiu de lá, você já mostrou o produto para ele. E quando você vai oferecer um produto para ele, você sabe que o nosso cérebro, ele sempre opera em comparação de dois. Certo? Ele sempre vai escolher entre dois, sempre vai olhar dois para escolher um. Então você vai sempre dar duas opções para o cliente. Você não vai dar 10 opções para o cliente, porque daí você faz o cliente cair no teoria do paradoxo da escolha. Você vai confundir, ele não vai levar nada. Você vai dar duas opções para ele. Porque daí, se você dá uma entre não comprar e essa opção aqui, ele vai escolher uma das duas. Agora, quando você dá duas, não tem mais a opção não comprar. O cérebro vai eliminar, vai comprar esse ou comprar esse. Vai ver que a tua conversão vai aumentar significativamente. Então, pessoal, isso aqui não é o que eu tô falando não, tá? Isso aqui não é o que eu tô falando não. Isso aqui é coisa que eu estudei, que eu apliquei e dá certo, tá? Isso é neurociência. Então, você tem que ter processo de venda. Você tem que ter um processo de venda muito bem definido. Se você não tiver esse processo, você não vai conseguir. Como que você vai adquirir esse processo? Estudando, se desenvolvendo. Você precisa de um lugar para se desenvolver. Se você quiser saber mais, você entra na nossa academia. Segundo lugar, pessoal, a gente precisa conhecer muito bem o nosso cliente. Nós precisamos conhecer o perfil
do nosso cliente. Então, você conhecer lá de Spincele, saber a situação, problema, implicação, necessidade, saber se o cliente é sinestésico, se ele é auditivo, se ele é visual, saber se o cliente é pragmático, se o cliente é expressivo, se o cliente é analítico, se o cliente é afável, tudo isso faz parte do processo. Você tem que ter esse processo. Conhecer de pessoas é conhecer essa parte do cliente. O que desencadeia o comportamento dele. E você vai conseguir fazer isso fazendo uma anamnese. O que é anamnese? É o que o médico faz quando você vai na consulta. Ele faz um diagnóstico com você. Ele pergunta o que você se alimenta, se você passou por trauma logo, se você... Então, isso você pode utilizar na vida também. Pesquisar o teu cliente. Gaste um pouquinho mais de tempo com ele. E aí você precisa entender que tipo de cliente que é esse para você fazer poucas perguntas, muitas perguntas, nenhuma pergunta, entendeu? Eu sou extremamente pragmático. Eu entro na loja, não quero nem conversar. Eu vou lá, já sei o que eu quero comprar e quero ir embora. Se o cara conversar muito comigo, ele vai perder a venda, tá? Tem cliente que é mais analítico, tem cliente que é mais afável, né? Falei com vocês aqui na live passada. E isso ajuda demais a converter a venda. Então conhecer o teu cliente. Não é saber que o João Fernando torce pro Atlético, misericórdia. O cara, eu vou na loja e o cara vem falar do Atlético pra mim, é aí que eu não compro mesmo, porque misericórdia do Atlético, né? Rumo aí a série C. Então assim, não é saber que time que você torce, é saber o que desencadeia o teu comportamento. É de repente, se o teu cliente é um cliente recorrente, olha as redes sociais dele. Manda feliz aniversário pra ele. Antes de entrar na live aqui, eu já olhei minha lista dos meus clientes aqui que fazem aniversário, já mandei feliz aniversário pra todo mundo, 7h30 da manhã. O cara já vai criar uma conexão. Nossa, 7h30 da manhã, pô, meu aniversário, nem eu, às vezes o cara nem eu lembrava que era meu aniversário, o cara já mandou feliz aniversário pra mim. Tô plantando a sementinha lá no cérebro dele, né? Da memória afetiva e memória associativa. Isso vai ficar no cérebro dele. Pessoal, por que quando você tá no YouTube passa aquela propaganda de 5 segundos lá que você é obrigado a assistir, que você fica com raiva da marca? Você acha que a indústria... Você acha que os caras são burros de torrar dinheiro, sendo que vai passar uma propaganda obrigatória lá, e aquela propaganda você fica com a raiva da marca? Não é. É porque eles batem tanto, que na hora você fica com raiva, mas aquilo vai fixando no teu cérebro. Chama-se memória associativa, memória afetiva. E daí passa 8, 10, 1 ano, você vai comprar um produto, você compra um produto daquilo que estava passando na tua frente, você nem lembra que você ficou com raiva da marca. E você acha que você decidiu. É isso que o professor Sapolsky fala em relação ao livre-arbítrio, que ele fala que a gente não tem. Na minha concepção, eu não concordo com ele, quem sou eu? Mas é o meu cérebro que está tomando decisão. Então sou eu que estou tomando a decisão, o cérebro é meu. Entendeu, pessoal? Então são coisas sutis que você, vendedor, precisa começar a utilizar no teu dia a dia. Quem me acompanha aqui nas redes sociais sabe que vai me ver 2, 3 vezes no dia postando vídeo, postando alguma coisa lá nos grupos, você está lembrando de mim. Quando precisar alguma coisa relacionada àquilo que eu faço, quem está mais fresco no cérebro, sabe aquela frase? Quem não é visto não é lembrado? Essa frase é muito verdadeira. Então você precisa conhecer o teu cliente. Não mandar mensagem pro teu cliente só quando você quer vender, né? Às vezes eu vejo uma coisa legal aqui e eu mando para algum cliente. Esses dias eu tô estudando sobre o Kybalion, né? As 7 leis herméticas lá, todo final de semana. E eu tava terminando uma playlist lá, de uma série de vídeos, e eu lembrei de uma cliente, peguei e mandei pra ela na segunda-feira. Que eu sabia que a cliente gosta bastante de conversar sobre isso. Cara, ela ficou muito feliz, muito feliz. Eu sei que eu tô plantando a sementinha lá. Ah, isso é ser interesseiro? Não, não é ser interesseiro. Eu me importo genuinamente com os meus clientes. Que a minha missão aqui é fazer as pessoas melhorarem, principalmente vendedores e gestores. Então você tem que conhecer muito bem o teu cliente, tá? E para você conhecer o teu cliente, você precisa conhecer um pouco de comportamento humano. Você tem que estudar neurovendas, neurociência, comportamento humano. Você tem que estudar. Você tem que estudar Jung, você tem que estudar Freud, você tem que estudar, né, a parte comportamental das pessoas, um pouquinho de antropologia. Já falei para vocês aqui. A Microsoft tem antropólogo lá dentro, né? A Apple tem neurocientista lá dentro. Nada é aleatório. As pessoas não gostam de Nike, de Adidas, de Apple aleatoriamente. Não é aleatório, gente. Não é aleatório, tá? E o terceiro ponto, pra gente fechar, pessoal. Nós precisamos conhecer de produto. Você tem que conhecer extremamente o produto que você vende. Você tem que ser especialista. Ontem eu falei pra vocês sobre o artigo que a OMC soltou. E assim, uma das coisas primordiais do profissional do futuro é ele ser especialista naquilo que ele faz. Ser autoridade. Eu falei ontem de aparecer e aparecer com autoridade. Se você é autoridade,
ninguém discute com autoridade. Aliás, ninguém não, né? Hoje tem pessoas que discutem até com médico, né? Mas a probabilidade é muito menor. Quando você é autoridade, você para de vender. São os outros que compram de você. Então você tem que conhecer profundamente aquilo que você vende. O seu produto, a sua área, você tem que conhecer. Se você, sei lá, se você vende produto físico, se você vende consórcio, se você vende financiamento, se você é gestor de mercado financeiro, se você é vendedor de loja, se você é representante comercial. Gente, a maioria de vocês aí, pensa agora, você, vendedor, e você, gestor. Qual que é a marca que você mais vende? Pensou? Da onde que é essa marca? Eu faço a brincadeira também nas lojas. A maioria das vendedoras não sabe de que cidade que é a marca. O que dirá o store doing da marca? O que é o store doing? Store doing da marca é a história de criação da marca. Por que aquela marca existe? Da onde que ela veio? O que os fundadores fizeram quando queriam criar essa marca? Esse é o store doing. Aí nós temos o storytelling. O que é o storytelling? Cada marca, principalmente quando a gente está falando de marca que lança coleção, né, o varejo de moda, que é o nosso background, a maioria dos nossos mentorados é do varejo de moda, o que a marca está contando naquela estação? Qual que é a história que ela está contando? Porque o que vende, pessoal, já falei para vocês aqui sobre a jornada do herói, o que vende é história. Ser humano gosta de história, história vende. Nós gostamos de história. Então você tem que conhecer o story doing de criação da tua marca. Você tem que conhecer o storytelling da tua marca. O que ela está contando nessa estação. O teu cliente, o teu vendedor, ele tem que saber contar a história do teu negócio. Como que o teu negócio foi fundado? Ah, eu abri minha loja lá na garagem de casa, eu era sacoleira. E daí eu comecei a vender de sacola, e daí eu abri lá na garagem da minha casa, eu não tinha estrutura, eu comprava em São Paulo. Quantos lojistas tem isso? E muitas vezes a gente não explora isso. As pessoas gostam de saber que quem é grande começou como ela começou. Porque isso inspira, gente. Isso faz parte do nosso DNA. Então, às vezes eu vou contar lá, eu contei um pouquinho sobre a história do meu avô, as pessoas começam a identificar, você começa a criar uma frequência com as pessoas. Né? Quando eu comecei a viajar de ônibus, e todo mundo achava que eu não ia conseguir. E teve um amigo meu, que depois de 6 meses, o cara que me ajudou bastante, ele falou assim, olha, eu queria pedir desculpa pra você, porque eu falei pra todo mundo que você não ia durar 6 meses, né? E você tá aqui agora, tá conseguindo fazer as coisas. Então conta a tua história, as pessoas gostam de saber que você passou por dificuldade para chegar até onde você chegou, né? Então contar a história, ser a cara da tua marca. Então você tem que conhecer muito bem o produto. E você é um produto. É isso que você tem que entender. É isso que você tem que entender. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui agora. Pensa numa marca que é relevante para você. Estamos quase encerrando, pessoal. Pensa numa marca que é relevante para você. A maioria vai pensar, Nike, Adidas, sei lá, Hering, blá blá blá, né? Agora, chega pro Elon Musk e pro Mark Zuckerberg e pergunta pra ele uma marca relevante pra ele. Ele não vai falar TikTok, ele não vai falar Nike, ele não vai falar Adidas. O Elon Musk não vai falar BYD, ele vai falar Tesla, né? O Mark Zuckerberg não vai falar Facebook, não vai falar TikTok, ele vai falar Facebook, Instagram. Por quê? Porque essas são as marcas importantes pra ele. E eles são a cara da marca. Você, qual que é a marca mais importante para você, lojista? É a tua marca. Qual que é a marca mais importante para você, vendedor? É a tua marca, é a tua cara. Então você tem que começar a trabalhar a tua marca. Você tem que começar a aparecer e aparecer com autoridade. Mas para você aparecer com autoridade, você tem que ser autoridade, você tem que conhecer muito bem aquilo que você faz. Então, pessoal, ter processo bem definido, conhecer de pessoas e conhecer de produtos. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí, quiserem mandar, nós estamos encerrando aqui. Deixa eu ver no TikTok aqui. Tranquilo, pessoal? Pessoal, não se esqueçam, tá? Nós temos o JA Gestão de Vendas. Você que é gestor, nós temos uma plataforma, o JA Gestão de Vendas, uma plataforma comercial, onde você vai desenvolver o teu vendedor, se desenvolver e criar um processo de venda bem definido na tua loja para você bater meta, tá? O mercado estando mais ou menos bom ou ruim. E nós temos para você que é vendedor, tá? Vendedor ou gestor que não tem time de vendas, nós temos a Academia JA. Academia JA também para você se desenvolver. Pessoal, menos de uma pizza por mês, tá? Entre em contato aqui na rede social. E se você quiser entrar lá no nosso grupo, tá? O grupo não tem custo nenhum, um grupo fechado. Você entra em contato aqui. Se você é vendedor, nós vamos te direcionar para o grupo. Se você é, gestor, nós vamos te direcionar para outro grupo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí
eu volto amanhã, tá? Volto amanhã com a nossa última live da semana. Compartilha aí esse vídeo com o vendedor, com o gestor. E a gente volta a conversar amanhã, tá bom? Terça-feira abençoada aí. Um abraço, valeu!